O Jornal Taguacê está aqui na liderança do PT na Câmara Federal e nesse momento estou conversando aqui com o deputado Rubens Ottoni do PT de Goiás. Bom dia, deputado. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês. Deputado, a reforma tributária, o senhor defende a redução na tributação sobre o consumo e a produção das taxação das altas rendas e do grande patrimônio. A taxação seria ideal hoje? Esse assunto da reforma tributária ele é muito importante. O governo chega com a proposta que é proposta, como eles dizem, de simplificação, como se isso fosse uma boa coisa. Não necessariamente simplificar para atender os interesses de quem ganha mais e prejudicar aquele que já ganha menos, não. O que nós precisamos não é de simplificação. Nós precisamos de uma reforma tributária justa, uma reforma tributária que seja sustentável. É isso que nós precisamos. E o que é uma reforma tributária que seja justa? Uma reforma tributária que seja justa é aquela que garanta que quem ganha mais tenha que pagar mais. Quem ganha menos, paga menos. Eventualmente, até aquele que não ganha, não paga nada. Aí alguém pode falar o seguinte: mas quem não ganha nada já não paga. Paga, porque infelizmente o modelo que hoje nós temos no Brasil é um modelo muito injusto, porque aquele que ganha pouco, ele paga muito, porque na hora que ele vai comprar o pãozinho na padaria, já está pagando imposto. Ele vai comprar na mercearia o arroz, está pagando imposto. Já paga o imposto já embutido no preço da mercadoria que a gente compra. Então nós precisamos mudar, é por isso que nós defendemos uma reforma tributária que seja justa e que seja sustentável. É isso que nós queremos. Uma outra coisa, deputado, eu não canso de dizer que o senhor é um dos deputados mais atuantes, tanto na Câmara e tanto no seu estado. Ultimamente, o senhor, como deputado, fez uma grande plenária do seu mandato popular. O senhor concorria em Goiânia na noite desta segunda-feira, onde ocorreu uma mobilização maravilhosas, diversas lideranças, militantes e novos filiados. Isso é muito importante para o partido nesse momento. Esse trabalho é um trabalho permanente do nosso mandato. O nosso mandato ele tem um compromisso de estar atento no debate na Câmara, aqui na Câmara dos Deputados, acompanhando todas as comissões, acompanhando o debate no plenário, apresentando projetos de lei. Eu sou o parlamentar do estado de Goiás que mais apresentou projetos de lei neste ano de 2019. Então nós temos essa preocupação, mas ao mesmo tempo nós temos o compromisso de estarmos presentes na base, ouvindo as lideranças, ouvindo os segmentos sociais de todas as regiões do estado. Então esse encontro que eu fiz, essa plenária lá de Goiânia, é apenas uma das muitas plenárias que nós realizamos pelo estado afora. Eu estive no Nordeste goiano agora visitando 8 municípios. Neste final de semana eu terei uma plenária aqui em Brasília, no Sindicato dos Bancários, onde nós estaremos discutindo e reunido com mais de 10 municípios da região do entorno de Brasília, e assim toda semana nós estamos com plenárias em várias regiões para recolher sugestões, para fazer uma avaliação do processo e termos aí subsídios para desenvolvermos melhor o nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, mudando um pouquinho do assunto, nós vamos falar um pouquinho da conjuntura, que não está boa, uma conjuntura desastrosa, onde que você só vê laranjal, milicianos, e agora não se fala de outra coisa se o governador, o presidente sai, se fica e roubalheira para todo lado, e nós estamos aí numa situação muito vexatória. Qual a sua avaliação para esse momento, deputado? Nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil. O momento é de crise política, crise econômica, e essa crise política e crise econômica, ela vem do rompimento com a nossa democracia. O mais grave é a crise da democracia que nós estamos vivendo. E isso jogou o Brasil numa situação muito delicada. Hoje o Brasil é um país que tem problemas sérios no cenário internacional, de credibilidade, né? De muita dúvida sobre o comportamento do país. Nós estamos sendo vistos de maneira muito desconfiada pela maioria dos países
Viramos um país de bananas? Isso nos preocupa muito, a questão ambiental, como o Brasil está tratando a questão ambiental, isso nos isola do que o mundo hoje está pensando e está defendendo, né? Mesmo esse modelo de busca desenfreada de privatização, aqui o governo trabalha de maneira desenfreada para privatizar todas as empresas, todos os segmentos. Lá fora, no cenário internacional, é exatamente o contrário. Eles já experimentaram esse caminho, viram que não deu certo e agora eles estão estatizando. Então tudo isso cria dificuldades. Aqui no cenário interno, também nós estamos vivendo crise, por quê? Porque já existe um bate-cabeça e divergências dentro do próprio governo. E agora mais grave, como você disse, dentro do próprio partido do presidente. Então a guerra está entre eles, não é uma guerra entre oposição e governo. O problema existe entre eles mesmos. Isso faz com que crie uma insegurança muito grande, e inclusive fazendo com que segmentos que em um determinado momento apoiaram esse governo e que agora já recuaram e já perceberam que foi um equívoco e que esse caminho não contribui para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social do nosso país. Qual que é o lado negativo de tudo isso? É que quem está sofrendo as consequências, quem está pagando o preço de toda essa irresponsabilidade, de toda essa crise, é o povo brasileiro, e principalmente o povo mais simples, humilde, trabalhador, que depende das políticas públicas e que não está tendo abertura para isso. Agora, qual que é o lado bom de tudo isso? A cortina abriu, a máscara caiu, e a população agora está podendo entender aquilo que às vezes o ano passado, naquele período quente da eleição, por mais que a gente tentasse alertar, as pessoas não conseguiam enfrentar essa realidade. Então eu avalio que tem um lado ruim, que é o lado do sofrimento do povo brasileiro, que está sofrendo as consequências, mas por outro lado é um momento de conscientização, é um momento de oportunidade para que as pessoas entendam o que aconteceu nesse período eleitoral recente e o que está acontecendo hoje. Finalizando mesmo, só para finalizar, deputado, nós estamos aí no atual da questão do judiciário, aonde quer soltar o Lula, e Lula tem dito o seguinte: olha, eu não saio aqui com tornozeleira, eu não saio aqui com favores, eu só saio daqui com a minha inocência. E tanto é que está aí batendo cabeça, e o judiciário não tem outra coisa a fazer, não dá a inocência de Lula. Este é um assunto que exemplifica aquilo que eu falei anteriormente. Hoje já está fácil para o povo brasileiro entender o que aconteceu no passado recente e no caso específico que aconteceu com Lula. Nós falávamos lá atrás que Lula era um preso político e que ele tinha tido um julgamento seletivo, né? Um julgamento político. Quando a gente falava isso, as pessoas desdenhavam e não aceitavam. Hoje já é fácil entender. Não apenas o Lula, mas todo esse processo do impeachment da presidenta Dilma e todas essas investigações da Lava Jato, aí, coordenadas pelo Moro e com o Ministério Público Federal, etc., hoje está desmascarado. Por quê? Porque hoje as pessoas já conseguem entender que setores do judiciário, eles se comportaram de maneira tendenciosa e de maneira seletiva, né? Escolhendo a quem queria atingir e fazendo isso de maneira política, o que não é o papel do judiciário. Então até nisso está servindo para poder desmascarar, e é por isso que eu estou convencido que Lula será libertado o mais rápido possível, porque hoje há um sentimento, não apenas dentro do Brasil, mas no cenário internacional, que já foram longe demais com essa história. É um absurdo o Lula, a perseguição que foi feita a ele, porque não tem nenhum crime determinado, não tem uma conta no exterior, não tem R$1 ilegal, e tem tanta gente aí já com tudo já comprovado e está livre, leve e solto. E o Lula preso por quê? Porque o Lula foi preso por uma questão política e para impedir que ele fosse candidato a presidente da República. Porque se ele fosse candidato a presidente da República, certamente teria ganho a eleição e o Brasil não estaria passando pelos constrangimentos que nós estamos passando hoje.
O Jornal Taguacei agradece e, mais uma vez, deputado, estamos à sua disposição para seus informes e sempre te acompanhando. Eu te agradeço. Um grande abraço a vocês e parabéns pelo trabalho.